Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, 11 de dezembro. A primeira parte da ordem do dia é a audição dos peticionários, da petição número 243, que classificação da obra de Adriano Correia de Oliveira como de interesse nacional. Esta petição tem mais de 8.000 assinaturas, portanto irá ser discutida em plenário, e temos hoje connosco os primeiros subscritores desta petição, os cidadãos Manuel Pereira Santos, Jorge Manuel Ferreira dos Santos Guedes, Maria Matilde de Lemos Figueiredo de Leite da Costa e João Manuel Gregório Mascarenhas. Nós vamos trabalhar com a nossa grelha habitual, 10 minutos para os peticionários apresentarem a petição numa intervenção inicial, depois cada grupo parlamentar terá 5 minutos para tecer os comentários e colocar as questões que entender, e voltamos novamente aos peticionários com mais 10 minutos. Temos também aqui a tradição de não ser suíços ao olhar para o relógio, queremos mais saber o que é que trazem, quais os argumentos da vossa proposta, do que sermos escrutinadores no tempo. Portanto, não se apequentem com a questão do tempo. Os 10 minutos são para cumprir, mas ninguém... Até hoje nenhum deputado chamou a atenção de se nos cedermos um pouquinho. Também a tradição nesta comissão faz com que depois o primeiro grupo parlamentar a intervir seja o maior grupo parlamentar na oposição, que neste caso é o PSD. Nesta comissão começa-se por quem está na oposição. É uma tradição democrática também. Muito bem, estão feitas as apresentações, conhecemos a grelha de trabalhos, dava então a palavra para iniciarmos esta reunião, para a apresentação da petição, que propõe a classificação da obra de Adriano Correia de Oliveira como de interesse nacional, ao Manuel Pereira Santos. Muito boa tarde, tem a palavra. Muito boa tarde, Sr. Presidente da Comissão, Srs. Deputados. Em nome de todos os peticionários para a classificação da obra de Adriano Correia de Oliveira como de interesse público, queremos, através de Vossas Excelências, saudar a Assembleia da República e agradecer o interesse deste órgão de soberania pela cultura e, nomeadamente, pelos obreiros da nossa cultura nacional. Adriano Correia de Oliveira foi, sem sombra de dúvida, um dos obreiros da nossa cultura. A sua vasta obra é uma das mais representativas da música popular feita no século XX, que merece ter a atenção devida pelos valores que encerra. Adriano nasceu no Porto, na Rua Formosa, no dia 9 de abril de 1942. Meses depois passou a residir na Quinta de Porcas, em Avintes, e nessa terra frequentou a escola primária de Palharinho. Frequentou os estudos no Liceu Alexandre Herculano entre 1952 e 1959. Em 1957, funda, com outros jovens amigos, a União Académica de Avintes. Praticou voleibol federado na União Académica de Avintes e no Sport Lisboa e Benfica. Em 1959, iniciou os estudos universitários na Faculdade de Direito de Coimbra. Ainda em 1959, nos primeiros tempos de Coimbra, inscreveu-se na secção de voleibol da Associação Académica de Coimbra e fez parte do grupo universitário de danças regionais daquela associação. Foi primeiro tenor do Orfeão Académico de Coimbra e integrou a direção do CITAC. Em 1966, contraiu matrimónio com Matilde Leite e do matrimónio nasceram 2 filhos, Isabel Oliveira e José Manuel Oliveira. Chegado em 1959 a Coimbra, Adriano Correia de Oliveira inseriu-se com naturalidade no movimento de renovação da música portuguesa, ao descobrir que sopravam novos ventos de mudança para a canção coimbrá, soprados por gente como José Afonso, Fernando Machado Soares e Edmundo Betancourt, sem esquecer o importante contributo de Rui Pato. Gravou 96 composições e em 33 delas foi o próprio autor da música. Em parceria com António Portugal, compôs 6 e com Rui Pato 4, totalizando 43. Releva-se ainda as adaptações populares 21 e as musicadas por José Nisa 13. Segundo Manuel da Fonseca, era uma voz por onde, naturalmente, escorria a música e a poesia. Foi essa voz o instrumento usado por Adriano Correia de Oliveira para divulgar a poesia portuguesa. Foi um dos cantautores que mais poetas portugueses divulgou, 19 poetas portugueses e 2 galegos que também assinam poemas das suas canções.
Manuel Alegre, Manuel da Fonseca, António Gedeão, Urbano Tavares Rodrigues, António Leixo, são alguns dos poetas portugueses cantados por Adriano. Rosalia de Castro e Curros Henriques, os poetas galegos que escolheu e que escolha. Veja-se o sublime exemplo do cantar de imigração. Do fado de Coimbra à música popular, passando pelo movimento da balada e do canto de intervenção, ou melhor, de consciencialização, a todos os géneros Adriano Correia de Oliveira dá uma qualidade acrescida. O seu canto descreve vivências, lutas e expressões de um povo que então vivia asfixiado pelo medo, pela censura, pelo terror das nuvens negras do fascismo, mas ao mesmo tempo lança os sons da resistência, da alegria, da esperança. Adriano foi, no dizer de um dos seus amigos, um cantor de abril, antes de abril o ser. Adriano Correia de Oliveira faleceu a 16 de outubro de 1982, apenas com 40 anos de idade, na casa dos seus pais em Avintes. E a propósito do seu desaparecimento, a prova mais inequívoca do reconhecimento da importância de Adriano Correia de Oliveira e da sua obra pode ser encontrada no Diário da Assembleia da República, sessão de 20 de outubro de 1982, em que grande número dos deputados dos vários partidos se pronunciaram, destacando-se as intervenções de Manuel Alegre, PS, Natália Correia, PSD, José Manuel Mendes, PCP, a que se juntaram os senhores deputados Guerreiro Nobre, PSD, António Muniz, PPM, Mário Tomé, UDP, António Taborda, MDP-CDE, Vilhena de Carvalho, ASDI e Lopes Cardoso, da UEDS. Inserido no movimento transversal em que cabem tantos dos nossos maiores cantautores, tais como José Afonso, Luís Cília, José Mário Branco, José Barata Moura, Fausto, José Nisa, Manuel Freire, Vitorino, José Jorge Letria, Francisco Fanhais e muitos outros, Adriano foi, no dizer de um dos seus biógrafos, Mário Correia, aquele que cantou os poetas livres e úteis. O reconhecimento da sua obra está afirmado nas distinções que a mesma recolheu, como o Prémio Pausal Domingues, em 1969, para o melhor disco do ano, e em 1975 o título de Artista do Ano pela revista inglesa Music Week, pelo lançamento do seu LP, que Nunca Mais. Evocado e homenageado em tantos eventos, agraciado com a Ordem da Liberdade, Grau de Comendador e da Ordem do Infante Dom Henrique, Grão Oficial, perpetuado em nome de ruas e numerosos concelhos do país, Adriano é, sem que alguma vez o reclamasse, um símbolo da luta do povo e um dos maiores da música popular portuguesa. Eu agora ia interromper para dar a palavra, para continuar, o João Mascarenhas, que é autor de um livro de banda desenhada a propósito da vida de Adriano. Tem a palavra então o João Mascarenhas. Muito obrigado. Em continuação, uma pequena introdução. Tem só que carregar no microfone. É o verde. Gostava apenas de ler aqui um pequeno trecho do prefácio, exatamente desse livro, O Perigoso Pacifista, escrito pelo professor José Barata Moura, a propósito exatamente das grandiosidades dos nomes, que sempre na história mundial apenas às vezes precisam apenas de um nome. Shakespeare, Camões, Dante, não é? E no caso mais concreto da nossa música, Amália, Zeca e Adriano, claro está, não é? Então diz José Barata Moura: de ordinário, a análise do cartão de visita não consta do elenco das matérias que suscitam cuidados de hermenêutica, mas em muitos casos ela mostra-se reveladora. Lembro-me de haver tido notícia de um desses pequenos retângulos cartonados de antecipada apresentação em grande, onde se lia: fulano de tal, tal e tal, tal e tal, e mais tal, ex-passageiro de primeira classe do paquete Niassa. Quando é feito conhecido, escasseia, porque inexiste, a plumagem ornamental do que de si mesmo se adianta no dito, há de acessoriamente suprimir os vazios da substância. De facto, alguns precisam de cozer ao fato uma caravana sonante de apelidos, uma procissão solene de títulos e galardões num comboio, com vista a pré-anunciar a notoriedade presumida a que julgam ter crédito. A poucos basta, com uma identificação pronta, o nome próprio. A menos ainda a inconfundível voz. No caso do Adriano, a obra feita diz aquilo que importa dizer, canta aquilo que importa fazer falar. E o antropónimo, chão, Adriano, é à partida o bastante para que, no carinho de uma justa admiração geral, até entre quem não lhe partilha camaradagem,
logo se saiba de quem se trata. Era exatamente isto que eu vos queria passar, como exatamente algo que nós sentimos bastante em relação à obra e ao homem que Adriano foi e continua a ser. Obrigado. Muito obrigado. Não sei se quer acrescentar, estamos dentro do tempo, plenamente. Dou a palavra ao Manuel Santos. Eu tenho para aqui... Queria referir, para além daquilo que foi dito, de que em relação a, digamos, à necessidade de preservação da obra de Adriano Correia de Oliveira, em 1995, na freguesia de Avintes, foi criado o Centro Artístico, Cultural e Desportivo Adriano Correia de Oliveira, coletividade nacional, com o objetivo de criar um centro de documentação sobre a sua vida e obra, através do desenvolvimento de atividades artísticas, culturais e desportivas, numa perspectiva de educação, formação e intervenção cívica dos seus associados. E foi esta estrutura associativa que promoveu e dinamizou a presente petição, de norte a sul do país, e que tem em projeto a edição do Consigneiro da obra de Adriano Correia de Oliveira. Dá assim voz a alguns milhares de cidadãos e cidadãs portuguesas que apelam para que os senhores e senhoras deputados da nossa Assembleia da República, símbolo da democracia e da liberdade, que ao classificarem a obra de Adriano Correia de Oliveira de interesse nacional, contribuam para o justo reconhecimento e merecida valorização do seu legado. Muito obrigado pela apresentação. Vamos passar agora a palavra aos grupos parlamentares, mas eu queria dizer à Matilde Leite que sinta-se em casa. Está no meio de amigos e admiradores do Adriano Correia de Oliveira. Portanto, esteja completamente à vontade. Que foi a companheira do Adriano Correia de Oliveira, que está aqui connosco. Temos muito gosto em que esteja aqui connosco. Está bem? Vamos passar então a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques. André Marques. Muito obrigado. Está a definhar qualquer coisa. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito bem-vindos a esta comitiva do Centro Artístico Cultural e Desportivo Adriano Correia de Oliveira. Em nome do grupo parlamentar do PSD, portanto, nós concordamos com a vossa petição, naturalmente. Consideramos que a obra do Adriano Correia de Oliveira, que seja classificada como interesse nacional, conta já com 8.190 assinaturas. Portanto, é incontestável a importância da obra de Adriano Correia de Oliveira, cantor e resistente antifascista, cuja a vida e obra o afirmam como uma das vozes indispensáveis na oposição ao fascismo, na construção de Portugal livre e democrático. A obra de Adriano Correia de Oliveira destaca-se como um testemunho de identidade histórica portuguesa e a sua classificação como interesse nacional reflete também o agradecimento deste contributo singular para a cultura portuguesa. Concordamos, como já referi, com a classificação da obra deixada por uma das importantes vozes da segunda metade do século XX. Seria um passo essencial para a valorização e difusão do seu legado e, evidentemente, contribuindo assim para a transmissão de conhecimento geracional, que consideramos importante. Pelo que o Grupo Parlamentar do PSD dará a melhor atenção a este assunto e impulsionamos, de certa maneira, também a abertura do procedimento administrativo de classificação ou inventariação que pode provir de qualquer pessoa, organismo público, privado, nacional ou estrangeiro. E, nesse sentido, queria deixar uma questão que era, para além desta petição, porventura já tomaram ou pensaram algumas diligências para que a obra do Adriano Correia de Oliveira seja classificada como obra de interesse nacional? No fim. Sim, exato. Muito obrigado. Sr. Deputado André Marques, muito obrigado pela intervenção. Vamos dar a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Sara Velez. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Peticionários, na pessoa do Sr. Manuel Pereira Santos, cumprimentar todas e todos os mais de 8.000 peticionários que assinam esta importante iniciativa, tão pertinente quanto justa e essencial para a preservação da cultura portuguesa. No ano de 2022 celebramos os 80 anos do nascimento de Adriano Correia de Oliveira, músico, cantor e intérprete maior da música portuguesa. Adriano Correia de Oliveira teve uma vasta participação em variadíssimas atividades no meio cultural, mas foi na música que desenvolveu toda a sua expressão artística que o viriam a tornar um ícone da música popular portuguesa, um exímio intérprete da canção portuguesa e um dos precursores da música de intervenção. Detentor de uma vasta obra discográfica, conta com muitas compilações e gravações e é, sem dúvida, um dos nomes mais importantes do século XX que dedicaram a sua expressão artística à música popular portuguesa. A canção é uma arma, é sem dúvida um adágio que se pode aplicar à forma como usou a música também na luta contra o fascismo e como um instrumento de resistência contra a sombria ditadura que nos oprimiu durante quase 50 anos. Imortalizou o poema de Manuel Alegre, Trova do Vento que Passa, transformando-o num hino de resistência à ditadura. Falou-nos de um Tejo que lava a cidade de mágoas e leva nas suas águas grades de aço e silêncio forjadas. Cantou-nos com lágrimas a canção em homenagem ao companheiro morto na guerra colonial e da menina que, com olhos tristes, chora a sua saudade porque o soldadinho não volta do outro lado do mar. Contou-nos sobre os morgados repimpados e de palavras ternas, que desfilavam sobre os submissos olhares das viúvas também de filhos mortos que ninguém iria consolar. E para finalizar, e porque o tempo que vivemos também nos faz recordar este poema de Manuel Alegre, que também Adriano Correia de Oliveira imortalizou, terminaria que com mãos se faz a guerra, com mãos se faz a paz e se faz a guerra. Com mãos tudo se faz e se desfaz. Com mãos se faz o poema e são de terra. Com mãos se faz a guerra e são a paz. Adriano deixou-nos um legado que não pode ser apagado pela passagem do tempo e a sua riquíssima obra é merecedora do reconhecimento, da perpetuação, da valorização e da divulgação que a classificação certamente ajudará a garantir. E é por esse motivo que, mais uma vez, sublinho a importância e a justeza desta vossa iniciativa, acompanhamos a vossa pretensão, não só de que se possa promover a classificação da obra de Adriano Correia de Oliveira, como obra de interesse nacional, bem como se tomem todas as diligências conducentes à sua preservação, valorização e divulgação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Velez, que é também a relatora desta petição aqui na Assembleia da República. Damos a palavra agora ao Sr. Deputado Jorge Galveias, do Grupo Parlamentar do Partido Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhores peticionários, é indiscutível o valor artístico e histórico da obra de Adriano Correia de Oliveira, mas é com profunda preocupação que observo uma tendência desviante nesta petição que procura politizar e instrumentalizar a obra de Adriano Correia de Oliveira, empurrando-a para um canto estreito do espectro político, especificamente para a extrema-esquerda. Neste sentido, esta petição deturpa o legado de Adriano Correia de Oliveira e subverte o propósito da arte como um veículo de expressão livre e independente. Adriano Correia de Oliveira, músico cuja obra acompanhei e da qual sempre fui admirador. Senhoras e senhores deputados, a arte de Adriano Correia de Oliveira transcende as barreiras políticas e reduzir a sua obra a um mero instrumento político é desrespeitar o seu legado e a inteligência do povo português. É ignorar a pluralidade de vozes que encontraram na sua música um refúgio, independentemente das suas convicções políticas. É irónico que aqueles que se dizem defensores da liberdade e da democracia procurem monopolizar a interpretação da arte para servir uma agenda política específica. Adriano Correia de Oliveira, pese embora ser uma figura marcante da música de intervenção, não representa a totalidade deste tipo de música. Lembremos Francisco Fanhais, José Barata Moura, Fausto, José Mário Branco, Luís Cília e tantos outros cuja música deveria ser considerada de interesse nacional. Adriano Correia de Oliveira, sem menorizar o artista, foi um dos muitos intérpretes de música de intervenção e todos deveriam ser homenageados da mesma forma. Perante esta individualização, injusta para com tantos outros, o Chega votará a favor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Tem a palavra agora do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sra. Deputada Paula Santos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Centro Artístico, Cultural e Desportivo, Adriano Correia de Oliveira, pela iniciativa que tomou, a dinamização desta petição e trazer esta questão à Assembleia da República, uma questão que nós consideramos da mais elementar justiça e de grande relevância para com Adriano Correia de Oliveira, que há pouco comemoramos os seus 80 anos do nascimento, mas comemorou-se também aquilo que é a obra e o legado que Adriano Correia de Oliveira deixou ao nosso país. E, portanto, esta iniciativa por parte do Centro Cultural queríamos saudar e muito. Um cumprimento aos seus dirigentes, um cumprimento também à companheira de Adriano Correia de Oliveira aqui presente. Eu gostaria de referir algumas palavras breves, porque o motivo que nos traz, naturalmente, que acompanhamos, não poderia ser de outra forma, da classificação da obra como de interesse nacional, pelo aquilo que permite não só da valorização, do reconhecimento, da divulgação da sua obra, o que ela significou também no plano cultural, mas o que ela representa também de luta, de intervenção dos trabalhadores e do povo português contra a ditadura, de alguém que esteve sempre ao lado da liberdade, da democracia, da justiça social. E isto não é algo que se possa dissociar daquilo que é a sua obra e, de facto, o seu significado e também o seu alcance em todas as suas dimensões. É algo que consideramos que, para além desta valorização e reconhecimento, que deve também ser protegido e salvaguardado, porque é nosso património, faz parte da nossa cultura, da nossa identidade, mas também desta intervenção e da ação e luta do povo português. Todos sabem, foi membro do PCP e eu gostaria também de salientar este aspecto neste momento, mas sua intervenção sempre de grande coragem como lutador. Creio que é justo fazer esta referência e muitos dos aspectos que estão presentes na sua obra, nas suas canções, podemos dizer, são também aspectos de enorme atualidade nos tempos em que vivemos. A defesa daqueles que são os valores de Abril, das suas conquistas e avanços, a defesa da paz, são de facto aspectos que são ímpares naquela que é a intervenção e obra. E, portanto, da nossa parte, naturalmente, não só o acompanhamento, mas também no quadro da Assembleia da República, e esta é uma petição que, pelo seu número de assinaturas, será discutida no plenário da Assembleia da República, contará também, naturalmente, com a nossa intervenção, com o nosso contributo, para que o objeto que aqui nos traz, que esta petição nos traz e embora nos traz, seja de facto concretizado e seja uma realidade. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Fizemos a ronda por todos os grupos parlamentares presentes e estávamos agora de devolver a palavra aos peticionários. Tem a palavra Manuel Pereira Santos para acrescentar o que achar que deve ser acrescentado e responder também às questões que foram colocadas. Eu não sei se está... Sim. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer as intervenções que foram feitas e dar aqui uma certeza aos seus deputados. É que os 8.190 ou 186 peticionários para a classificação da obra de Adriano Correia de Oliveira, com certeza que com muito gosto assinarão qualquer outra petição que haja, digamos, de todos aqueles que estiveram em todo aquele movimento, digamos, da música popular portuguesa, da renovação da música popular portuguesa. Isso tenho quase a certeza que poderei, digamos, falar por todos aqueles que assinaram esta petição. Eu gostaria que fosse também salientado um pouco mais aquilo que disse na classificação, portanto, na intervenção inicial e
e pedia que o Jorge Guedes, atual presidente do Centro Artístico e Cultural Adriano Correia de Oliveira, portanto, lesse ali, portanto, mais algumas achegas para, digamos, o merecimento, no nosso ponto de vista, que merece a classificação. Tem então a palavra o Sr. Jorge Manuel Ferreira dos Santos Quedos. Boa tarde a todos. Em relação à questão da petição, que nós, à volta de 1 ano e meio, 2 anos, demos início para esta realidade, aquilo que aqui chegamos. Eu, antes de mais, queria fazer uma breve introdução em relação à questão da homenagem dos 80 anos de Adriano Correia de Oliveira, que nós comemoramos a partir de abril do ano passado. Por isso, o Adriano fez 80 anos de nascimento a 9 de abril de 22, só para também fazer aqui um enquadramento e o porquê também, e de facto de todo o interesse que nos levou à petição e naturalmente e outros trabalhos que nós e outras atividades e iniciativas que temos em mãos e outras que já conseguimos. O caso concreto, estávamos a falar há bocado do livro do Perigoso Pacifista, que está aqui o criador João Mascarenhas, que a semana passada faz já parte, desde a semana passada, penso eu, do Plano Nacional de Leitura, também acho que é um marco importante também em relação a esse nosso objetivo também. Mas em relação à questão da homenagem de Adriano Correia de Oliveira, o Centro Artístico Adriano Correia de Oliveira fez, nos 80 anos de nascimento e 40 de falecimento, por isso ele fez a 16 de outubro, 40 anos de desaparecimento físico, nós tivemos à volta de 180 iniciativas, desde abril de 22 até junho deste ano, junho de 2023, porque as iniciativas que nos foram propostas, e eram tantas, que tivemos que projetar ainda para 2023. Inclusive, tivemos o cuidado, o Centro Artístico, já agora para também fazer aqui um bocado um enquadramento um pouco e a informação mais digamos, mais certa e mais estreita, digamos, nós tentamos percorrer alguns caminhos que o Adriano percorreu no nosso país, e acabamos por fazer a 30, penso que foi no final de junho, uma das últimas iniciativas, concretamente em Mondim de Basto, onde Adriano Correia de Oliveira teve a sua última aparição pública em setembro de 82, naquele concelho. Inclusive, está lá, já há vários anos, um anfiteatro com o nome do Adriano Correia de Oliveira. Não sei se algum dos seus deputados tem conhecimento ou não, mas tentamos... Ok. Não, tem um anfiteatro que é, penso que é no jardim mais bonito da vila, penso, estou a falar correto? Vila, exatamente. E que falamos com, penso que a doutora Carla Silva, deputada, a vereadora de lá. Mas pronto, isto para transmitir, de facto, o trabalho que nós desenvolvemos. Só foram à volta de 180 iniciativas, umas maiores, outras menores, onde nós tentamos envolver, e ao fim do desaparecimento de 40 anos do Adriano Correia de Oliveira, nós recebemos, o Centro Artístico recebeu milhares e milhares de pedidos. Aliás, o caso concreto das bases iniciativas teve sempre muita afluência de muitos amigos e naturalmente a nossa motivação adicional, para além de termos terminado os 80 anos de nascimento de Adriano Correia de Oliveira, que foi em junho. O que aconteceu a seguir, e agora ainda 2023, ainda no sábado tivemos aqui uma iniciativa na Margem Sul, com um documentário de Adriano Correia de Oliveira, porque há outras coletividades, outras gentes, outras instituições que nos estão a pedir, que temos uma exposição de 17 painéis de vida e obra de Adriano Correia de Oliveira, que nós também tentamos, e na altura, penso que o Parlamento foi dissolvido na altura, penso que foi em 2020, qualquer coisa, porque nós fizemos esse pedido, mas não conseguimos, era um bocado isso. Eu, entretanto, eu não sei se posso ter mais 2 minutos para ler aqui um pequeno texto. Adriano, o músico. O poder interpretativo de Adriano Correia de Oliveira foi um fator essencial de divulgação de uma obra extensa e multifacetada. A qualidade
tímbrica da sua voz, inteligência musical, a capacidade de dizer a poesia cantada, fez de Adriano Correia de Oliveira uma figura cimeira da história da música popular portuguesa. Adriano, divulgador de poesia, Adriano Correia de Oliveira é um cantor de poesia. Para além do interesse comunicacional, que é a qualidade de todo o texto cantado na obra de Adriano Correia de Oliveira, o protagonismo da palavra é indissociável da qualidade literária dos textos que adotou. Adriano viria a divulgar a poesia de mais de 2 dezenas de autores portugueses e da galega Rosalia de Castro, conferindo ainda à poesia popular, anónima, uma assinalável centralidade. Poetas como Manuel Alegre, Manuel da Fonseca, António Gideão, Matilde Rosa Araújo, Fernando Assis Pacheco e entre muitos viriam a conhecer. Adriano, na história da música popular portuguesa, Adriano Correia de Oliveira é justamente considerado personalidade central do fado ou canção de Coimbra, género que viria a enriquecer e desenvolver em conjunto com músicos como António Portugal, Rui Pato, entre muitos outros. O seu papel na divulgação da canção regional portuguesa é igualmente fundamental, dando a conhecer e a cantar, à escala nacional, muito temas do folclore musical, da fusão de tão rica vivência e produção musicais e poéticas, caberia a Adriano Correia de Oliveira inaugurar, juntamente com José Afonso, um tempo novo da música popular portuguesa. O da canção socialmente comprometida, juntando à sua composição as melodias de José Nisa, deputado nesta mesma Assembleia, Luís Cília, José Afonso, Rui Pato, entre muitos outros. Adriano na história da democracia. O canto de Adriano Correia de Oliveira é um canto democrático, tanto na luta contra a ditadura como na construção da democracia portuguesa. É um canto pela paz, pela valorização do trabalho, pela justiça social. Os protagonistas da sua obra são os protagonistas da história em geral e da sociedade portuguesa em particular, anónimos ou não. É um canto solidário com o Soldadinho, do poema de Reinaldo Ferreira, do imigrante de Rosalia de Castro, da camponesa Catarina, do irmão tão breve de Manuel Alegre, que evocou um canto de denúncia do sangue derramado, do Alentejo dos pobres, do Senhor Morgado. É um canto de esperança, tantas vezes marca um despertar da consciência democrática em momentos chaves da nossa história, de que é exemplo a Trova de Vento que Passa, de Manuel Alegre e Manuel Portugal. A obra de Adriano Correia de Oliveira tem um valor cultural que é da obra de arte enquanto lugar de cruzamento da herança civilizacional com a construção do futuro. É, por isso, essencial a sua presença, a sua disponibilização para a leitura da pegada do nosso povo e da construção das novas realidades. A elevada qualidade dos textos, das músicas e das interpretações assume no tempo da informação e do seu potencial divulgador um elevado valor pedagógico, veiculador dos valores do humanismo, que são igualmente os da memória do cidadão Adriano Correia de Oliveira. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, damos assim por concluída esta audição. Quero também dizer que hoje de manhã tivemos uma reunião com todos os grupos parlamentares, tentando organizar os trabalhos da Comissão até à dissolução do Parlamento, e tudo leva a crer que vamos também concluir este processo, pelo menos da nossa parte, e que será entregue ao Presidente da Assembleia da República para tentarmos ainda fazer o agendamento da discussão e votação em plenário desta iniciativa. Da nossa parte, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance. Já está, aliás, pré-estabelecido para concluirmos este processo. Agradeço-vos muito pela iniciativa, pela presença de aqui estarem e desejo-vos o melhor de tudo. Muito obrigado. Muito obrigado.